Olá, um saravá fraterno para você. Hoje, dando sequência ao nosso assunto, né, sobre o sexo e a pornografia, a gente falou um pouquinho na semana passada sobre incubos, sucubos, a gente deu uma olhadinha sobre a série espiritual do outro lado, e aí, como eu vi que ia se estender muito o vídeo, eu decidi cortar e separar, né, em dois temas, em dois vídeos, para não ficar muito longo e cansativo para vocês. Então, só finalizando esse tema, a gente viu, né, a questão do assédio, toda aquela questão da manipulação mental, da manipulação da própria imagem dos espíritos encarnados, né? O próprio incubus ou a sucubus, né, o espírito feminino ou masculino viciado ainda nas sensações do sexo, que ele plasma uma imagem para que o encarnado acredite estar se relacionando com uma pessoa que tem o arquétipo que ele deseja e idealiza como ideal, né, para ter uma relação sexual, para dar vazão ao prazer, às suas vontades. Então, o que eu queria trazer e complementar para vocês nesse momento, né? Sobre tudo aquilo que a gente já viu, né, na sequência de vídeos falando sobre a questão do sexo. E a gente vê o quão difícil, né, e o quão complicado que é, né, a vivência do espírito depois de desencarnado. E por que eu digo que é complicada? Porque existem no plano espiritual, nas regiões do plano espiritual, algumas regiões, alguns hospitais espirituais especializados em psiquiatria, atendimento psiquiátrico. Por quê? Porque é assim que esses espíritos viciados no sexo conseguem ser resgatados, e quando eu digo resgatados, quando eles, por livre e espontânea vontade, percebem que aquele comportamento, que aquela atitude, que aquela ação que eles estavam tendo é algo que está gerando para eles muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Quando eles finalmente percebem que toda essa movimentação de energia, toda essa busca pelo ato sexual não consegue suprir a sensação deles de tristeza, de vazio que está ali, que acompanhou eles depois do desencarne, quando eles percebem isso e pedem ajuda, pedem amparo através de uma prece, através de um pedido de socorro para um Exu, para uma pombogira ou para alguma outra entidade espiritual que esteja trabalhando nessas regiões e que seja algum emissário da luz, quando eles pedem ajuda, né, e são resgatados, são acolhidos e dão início ao seu processo de recuperação, o primeiro lugar para onde eles são enviados são para hospitais psiquiátricos na região do umbral, porque tamanho é a destruição do campo mental psíquico que eles ocasionaram para si mesmo. Então, assim, a manipulação, a absorção constante, a vampirização constante dessa energia sexual pelo ato, né, com espíritos encarnados e desencarnados, a deformidade que isso foi causando no seu campo energético, nos seus chakras, na sua forma astral e, por consequência, na sua forma de pensamento, na sua corrente mental, eles precisam passar por um tratamento de choque. Então, quando eles chegam nesses hospitais, né, e são isolados do contato com outros espíritos, então logo em seguida vem a crise da abstinência, porque a abstinência ela é algo que acompanha o espírito do outro lado. Então o processo, né, de cura, de reabilitação, seja para um encarnado ou para um desencarnado, ele vai ser acompanhado do processo de abstinência. Então o espírito ele vai ter a sua crise de abstinência do outro lado, ele vai entrar num processo de alucinação muito forte, num processo de loucura muito forte. E aí ele precisa ser acompanhado por uma equipe de espíritos altamente qualificados, habilitados no contato, na manipulação de fluidos espirituais e energéticos, na manipulação de fluidos vegetais, né, do reino vegetal, para trabalhar ali com a energização e a cura do corpo astral desses espíritos, com espíritos versados na manipulação, na energização da energia mental, do campo mental, da mente espiritual, para auxiliá-los na recuperação psíquica. Então é todo um processo muito longo,
extremamente doloroso para o espírito, extremamente doloroso. Então é por isso que nós dizemos que enquanto você tem a consciência, tem a oportunidade de trabalhar em si e buscar o equilíbrio para esta energia, não deixe para amanhã. Porque depois de desencarnar, o processo é muito mais difícil. A recuperação é muito mais complicada. Para o espírito desencarnado é muito mais difícil a recuperação e buscar um equilíbrio novamente na energia, na sexualidade, do que para o espírito encarnado. Então, por isso que nós dizemos que para o espírito encarnado, vivente, agora, nesse momento, essa é a hora de buscar estudar, de buscar se aprofundar, de buscar curar, né, todas as suas imagens mentais negativas sobre o ato sexual e viver uma vida sexual saudável, equilibrada, uma vida sexual harmoniosa. Então é por isso que nós dizemos: procure o apoio de um profissional qualificado, busque se aprofundar em textos, em livros, em obras, busque outras referências de autores, de escritores, de palestrantes, se aprofunde no tema da sexualidade, do sexo em si, da manifestação do sexo. Existem excelentes trabalhos científicos trabalhando essa questão do sexo. Por que nós dizemos isso? Porque este é o momento que vocês possuem, que todos vocês possuem, para equilibrar esta energia, para equilibrar esta forma de manifestação de criação divina, de conexão divina, de conexão com o próximo. E vocês precisam entender que o sexo não é algo errado, não é algo sujo, não é algo proibido, é algo natural, é algo saudável e que deve ser buscado, ser vivenciado com equilíbrio e harmonia. E tudo aquilo que gera desequilíbrio, que vai para o exagero, que vai para aquilo que é aberrante, né, que já foge do normal, isso vai prejudicar vocês, se não hoje, vai prejudicar amanhã. Então, quando vocês perceberem que está fugindo do natural, daquilo que é saudável, daquilo que é normal, quando o comportamento ele começar a se abeirar do anormal, esse é o sinal de alerta para vocês já começarem a buscar retornar a um caminhar sadio e não deixar para depois do desencarne esta recuperação. Porque muito provavelmente primeiro vocês vão se afundar, sim, vocês irão se afundar. Desculpe. Muito primeiramente ali vocês vão ter um desequilíbrio muito forte, na questão da sexualidade, e aí só então, para quando o espírito chega no... Eu peço desculpa realmente por essa interrupção. Somente quando o espírito chegar no fundo do poço, lá do outro lado, estiver se arrastando literalmente, é que ele vai então lembrar de pedir ajuda. E aí nós devemos cuidar para que vocês não cheguem nesse ponto. E é por isso que nós estamos trazendo informação, trazendo orientação. É por isso que existem várias outras pessoas, espíritos encarnados, trabalhando sobre esse tema, falando sobre esse tema, tentando fazer com que vocês entendam que isso é algo saudável, natural e que precisa ser vivido de forma saudável e natural. Porque o processo de recuperação do outro lado é muito difícil. E eu digo também que o processo de recuperação não consegue ser encerrado somente no período entre vidas. Então, o espírito que está lá num hospital psiquiátrico se recuperando, né, desse desequilíbrio e buscando se reorganizar de novo, após um período que ele passar nesse hospital psiquiátrico, ele vai ser encaminhado para um processo de reencarnação de novo. Porque ele não vai ter condição mental e psíquica e nem magnética para se manter no plano astral elevado por muito tempo. Então ele não consegue ascensionar, né, até uma colônia espiritual e ali se desenvolver em outras áreas, né, se aprofundar em outros conhecimentos. Ele ainda está tão preso, tão ligado à matéria, à sensação do prazer material,
que ele precisa então ser reencaminhado de novo, ser reintegrado à terceira dimensão. E aí nós preparamos o processo de encarnação dele, de reencarnação, escolhemos ali uma família, né, um conjunto onde ele vai conseguir se desenvolver, e ali ele então é reencarnado para dar novamente todos os primeiros passos, e então ir se desenvolvendo de novo, desde a sua infância, pré-adolescência, para que na carne ele consiga então reequilibrar os desequilíbrios da ordem sexual. Não é uma regra, mas existem alguns casos, por exemplo, de alguns espíritos nessa condição pedirem para nascer, né, com alguma condição, por alguma disfunção de ordem sexual. Não é uma regra, mas acontece de alguns espíritos pedirem para que tenham alguma disfunção, né, da ordem sexual, para que pelo menos em uma encarnação eles não se manifestem sexualmente ou não sintam prazer sexual. Existem Existem alguns outros espíritos que também pedem para que no projeto de reencarnação deles sejam adicionados, né, algumas doenças de ordem sexual. Por que que eles pedem isso? Porque eles entendem que se em determinado período eles vivenciarem uma doença dessa ordem, isso vai servir para eles como um alerta, né, para uma mudança de comportamento. Então, lembrando, não é uma regra que se aplica a todos os casos. São alguns casos específicos onde algumas doenças de ordem sexual que acometem os espíritos encarnados, a massa humana aqui encarnada, alguns casos são por própria solicitação do espírito quando estava se preparando para reencarnar. Porque ele entende, ele sabe que ele pode cair de novo nessa prova, porque ele conhece os seus limites, e então ele pede para que tão logo ele inicie, né, o seu contato, tão logo a energia sexual nele comece a aflorar, ele tenha contato com uma ou outra doença de ordem sexual para que ele possa se controlar, se conter. E já que ele não consegue se equilibrar com a sua própria vontade, então ele pede auxílio do próprio universo, ele pede o auxílio dos instrutores kármicos para que seja imposto então para ele uma limitação para que ele então consiga se reequilibrar. Então, lembrando, mais uma vez, não é uma regra, não se aplica a todos. Não é porque acontece com um ou com outro que para todos são iguais. E existem várias outras questões também, né? Existem espíritos que pedem, né, para que todo o seu contexto, toda a sua energia sexual seja bloqueada durante uma encarnação. Então nós vamos ter alguns casos de pessoas assexuais. Esse é um termo delicado de se usar, na verdade. Então, pessoas que realmente não sentem nenhum prazer, nenhuma vontade, nenhum desejo sexual. Então, eles pedem, né, para vir à Terra com esse tipo de comportamento, com esse tipo de energia no seu psiquismo, para exatamente conseguirem se focar em trabalhar, em desenvolver outras ferramentas, outras habilidades, e só depois de uma outra encarnação futura voltar de novo a trabalhar com a energia sexual. Lembrando, não é uma regra, não se aplica a todos. Então são somente alguns exemplos, né, de condições que acompanham o espírito ainda em desequilíbrio na área sexual numa próxima reencarnação. Por isso é tão importante, né, trazer esse assunto à tona, levantar o debate sobre isso e trazer para que todos nós consigamos olhar para a energia sexual da forma mais saudável possível. E aí eu faço um convite para você agora. Como que você se autoanalisa, como que você se vê enquanto espírito encarnado, tendo a energia, o sexo como algo natural para você? O que é o sexo para você? Quando eu falo do sexo, do ato sexual, você é uma pessoa bem resolvida sexualmente? Você é uma pessoa que tem a energia do sexo, o ato sexual de forma muito clara, muito tranquila? Não existe nenhum tabu para você ligado ao sexo? Não existe nenhum medo, nenhuma insegurança, nenhuma incerteza?
Porque assim, quando você olhar para essas perguntas, quando você escutar essas perguntas que eu fiz, e se em alguma delas a luz lá dentro de alerta ligou, opa, peraí, eu sinto isso, eu penso isso, quando eu vou fazer o ato sexual não é tão saudável assim, eu não me sinto tão bem depois, eu me sinto uma sensação meio estranha, meio isso, meio aquilo. Comece a investigar as sensações, comece a identificar em você como que é hoje o seu posicionamento interno quando a gente fala de sexo. E se você identificar que existe uma desarmonia, que existe um desequilíbrio, busque o quanto antes, né, identificar qual que é a causa, qual que é a origem, quando foi que isso começou, por que que isso começou. É algo que você consegue dar conta de trabalhar sozinho, somente com a leitura de alguns livros, acompanhando alguns outros professores, terapeutas, algum material pela internet, vídeos, é algo que dá conta de você trabalhar sozinho. Então, se dá conta sozinho, arregaça as mangas e começa. Ou se você perceber que ainda você possui uma ideia de sexo muito desequilibrada, com muitos preconceitos, tabus e medos, e que você não vai conseguir trabalhar e ressignificar tudo isso sozinho, busque a ajuda de um profissional habilitado. Busque a ajuda de um psicólogo capacitado que trabalhe de forma aberta com isso. Encontre um profissional que haja uma sintonia, que haja uma conexão e trabalhe com ele uma ressignificação de ordem sexual, para que você consiga vivenciar e ver a energia sexual, o ato sexual, da forma mais natural e saudável possível. Então é muito importante esse desenvolvimento, é muito importante esse equilíbrio na área sexual. Então nós precisamos reforçar isso, bater em cima dessa tecla constantemente. Jamais bloquear completamente, jamais vamos trabalhar o celibato, né? Eu não vou fazer sexo porque é algo errado, é algo sujo, é algo impuro. Não, não é. É algo natural, é algo saudável, é algo que faz parte da biologia do corpo humano, é algo que todos nós vamos sentir desejo, vontade de fazer. O que nós precisamos fazer é equilibrar, como tudo na nossa vida, como todas as decisões, como todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, sempre temos que fazer com equilíbrio, com discernimento, com bom senso, com responsabilidade, de forma natural, de forma saudável. E tudo aquilo que busque vai se aproximar do exagero, do excêntrico, que vai fugir daquilo que é natural, que vai começar a causar algum prejuízo para você em algum nível, são coisinhas que você deve começar a trabalhar, deve começar a ressignificar, a buscar se posicionar de forma diferente. Então é um alerta, é uma orientação para a gente começar a fazer esse trabalho, esse dever de casa hoje. E eu digo nós porque eu me incluo nesse processo também. Eu também estou aqui encarnado, eu também sou um espírito em processo de evolução, em processo de expansão da consciência. Eu também sou humano, eu também erro, também tenho desejos, também tenho vontades, também tenho medos, também tenho inseguranças na área da sexualidade, como qualquer pessoa normal. E eu estou buscando trabalhar isso, estou buscando ressignificar isso. Estou buscando me aprofundar nesse assunto, né, para trabalhar a autocura interior. Autocura, que eu quero dizer, equilíbrio, harmonia interior. E aí eu convido a todos vocês a buscar também, né, esse equilíbrio, a buscar outros pontos de vista, outras opiniões sobre a sexualidade. Então não vamos acreditar, né, e ouvir só aquilo que a gente vem ouvindo desde criança, do pai, da mãe, da igreja, de que é isso, de que é certo e errado. Ouse buscar se aprofundar em outras fontes. E quando eu digo outras fontes, eu digo, existe tanto material teórico publicado por cientistas renomados, outros escritores que já se aprofundaram no tema, que foram a fundo nesse assunto, e que trazem uma interpretação, uma visão para nós completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir. E que faz com que a gente entenda que a sexualidade, que o sexo é algo completamente natural e saudável.
E quando nós conseguimos entender isso, nós vamos nos equilibrando, vamos curando a nossa energia interior e vamos já ressignificando essa vibração dentro de nós. E nós não vamos precisar fazer isso depois que desencarnarmos, quando o processo será muito mais doloroso, muito mais cruel e vai exigir do espírito muito mais força de vontade do que se ele tivesse feito esse trabalho enquanto encarnado. Então fica aqui a nossa reflexão. Nós encerramos hoje nosso tema sobre sexo e pornografia. Eu espero que esses 4 vídeos tenham auxiliado você a pensar de forma diferente sobre o assunto sexo, a se posicionar de forma diferente, e eu espero sinceramente que tudo aquilo que eu falei, que eu trouxe aqui, tenha despertado em você a curiosidade para ir além, para pesquisar além daquilo que eu falei, para se aprofundar nesse tema, nesse assunto e encontrar outras referências também. Então isso que é o importante. Eu agradeço por ter me acompanhado. Então na próxima semana nós vamos trazer um vídeo novo. O vídeo da próxima semana vai ser sobre polêmico de certa forma, mas nós vamos falar sobre a maconha, os seus efeitos no corpo físico, no corpo mental, no corpo espiritual. E é óbvio que eu também não poderia deixar de falar também dos efeitos medicinais da maconha, porque hoje nós vamos encontrar 2 formas de se utilizar, né, a maconha, extrair ali os óleos da maconha, da cannabis. Então, para a próxima semana, provavelmente vai ser mais de um vídeo, onde eu vou trazer sim os efeitos nocivos e corrosivos para a aura humana, assim como todos os vícios que eu falei até agora trazem efeitos para o corpo energético, a maconha, o uso da cannabis também vai trazer. E é claro, eu vou também fazer uma pequena abordagem do uso do óleo do TDAH, não é TDAH não, mas eu vou me aprofundar e trazer certinho esses temas para vocês, para a gente fazer ali um diálogo aberto, sem pré-julgamentos, quando nós falamos sobre o uso e consumo da maconha. Mas isso é para a semana que vem. Um axé fraterno para você, que Oxóssi, os Exus e as pombogiras que estavam nos acompanhando no vídeo de hoje, possa abençoar, instruir e orientar cada um de vocês na jornada que nós temos pela frente. Um axé fraterno.